Olá, bom dia, amigos. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a União Europeia. Histórico. As duas grandes guerras mundiais, que ocorreram num período de menos de 25 anos de diferença, trouxeram um grande trauma para a humanidade. Os custos para reconstruir os países foram imensos, e isto travou a Europa. Com isto, países antes ricos e fortes tornaram-se pobres e dependentes, e viram-se ultrapassados por Estados Unidos e pela União Soviética. Agora, estes países não podiam cogitar uma nova guerra. Então, resolveram administrar os principais insumos utilizados durante a guerra de forma conjunta. E já em 1944, criaram o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, para administrar o carvão e o aço da região que foram utilizados durante a guerra. O Benelux era regido por um parlamento que ficava em Bruxelas. Ele também previa o livre comércio e a livre circulação de pessoas e de mercadorias nesses países. Em 1952, pelo Tratado de Paris, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, com a sigla SECA. Nesse tratado foram incluídas a República Federal da Alemanha, a Itália e a França, junto com os países do Benelux, totalizando desta forma 6 países. Esse tratado tinha um prazo de duração de 50 anos. Ficou conhecido como Europa dos Seis, ou Mercado Comum Europeu. Outro embrião da União Europeia foi o Tratado de Roma, idealizado em 1957, e este era por tempo indeterminado. Previa um processo de integração por fases, começando pela criação de uma união aduaneira e progredindo para o estabelecimento de um mercado único com livre circulação de mercadorias, de pessoas, serviços e capitais. Também foi criado o Tribunal de Justiça e o Parlamento Europeu. Esses tratados foram se modificando ao longo do tempo e os membros foram sendo ampliados. A criação da União Europeia deu-se, finalmente, em 1992, pelo Tratado de Maastricht. Depois vieram os tratados de Amsterdã, em 97, de Nice, em 2000, e, finalmente, o Tratado de Lisboa, em 2007. A soma de todos estes tratados resultou na União Europeia, que hoje conta com 28 países. A bandeira da União Europeia. A bandeira da União Europeia representa a união que deve existir entre os povos, por isso, as estrelas dispostas lado a lado. Os órgãos que garantem a existência e funcionamento da União Europeia são: 1. Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem função legislativa, decide sobre tratados internacionais e orçamentários, supervisiona a política monetária e é formado por 751 membros distribuídos de forma proporcional entre todos os países que compõem a União Europeia. 2. Comissão Europeia. A Comissão Europeia é formada por uma equipe de comissários, um de cada país, e tem função executiva. Esta comissão aplica as leis editadas pelo Parlamento. A comissão também faz controles de gastos da União Europeia. 3. Conselho da União Europeia. É formado pelos ministros de governo do Estado de cada país membro. Tem uma função de definir as estratégias de política externa, de segurança e revisão dos tratados. 4. Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu é localizado em Frankfurt. Deve garantir uma moeda estável e segura. Cuida de questões econômicas da União Europeia, de preços estáveis e da economia em crescimento. Autoriza a emissão de moedas. É considerado o banco mais independente do mundo. É gerido por um conselho constituído pelos presidentes dos bancos centrais de cada país. O presidente do Banco Europeu tem mandato de 8 anos. Isto para dar estabilidade à política monetária do Banco Central Europeu. 5. Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça da União Europeia, criado em 1952, com sede em Luxemburgo,
É composto por um juiz de cada país e mais 11 advogados gerais. Tem função de julgar os casos de aplicação das leis em todos os países, de forma uniforme. E em caso de haver aplicação diferente em cada país ou conflito de legislação, tudo é decidido pelo Tribunal de Justiça Europeia. Ele também aplica penalidade quando pessoas ou empresas forem prejudicadas por atos da União Europeia. Ele também pode anular leis que sejam contrárias às regras de funcionamento da União Europeia. 6. Tribunal de Contas Europeu. Esse tribunal é preocupado com as contas públicas, com a transparência das contas públicas e com a retidão dos gastos públicos. Isto foi um pouco sobre a União Europeia.